Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. O Corinthians teve uma noite difícil e frustrante na semifinal da Copa do Brasil, onde acabou eliminado pelo Flamengo após um empate sem gols na Neoquímica Arena. Apesar de jogar com um homem a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Henrique foi expulso, o time paulista não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. O técnico Ramon Dias e seu auxiliar, Emiliano Dias, ressaltaram na coletiva pós-jogo que o principal problema foi a falta de calma e lucidez na criação das jogadas. Segundo eles, o time parecia apressado e ansioso para resolver a partida rapidamente, o que acabou prejudicando o refinamento técnico necessário para furar a defesa adversária. Durante o jogo, o Corinthians pressionou bastante, finalizando 16 vezes contra apenas 5 do Flamengo, mas as chances criadas não foram suficientes para balançar as redes. Emiliano destacou que o excesso de cruzamentos acabou favorecendo o sistema defensivo flamenguista, que estava bem postado com 3 zagueiros. Ramon, por sua vez, apontou que o time mostrou-se acelerado demais e não conseguiu manter a calma nos momentos decisivos. Apesar da decepção, o técnico argentino já projeta a recuperação na Copa Sul-Americana, onde o Corinthians terá mais uma oportunidade de buscar um título importante. As mudanças táticas promovidas por Ramon e Emiliano durante a partida também foram explicadas na coletiva. O técnico optou por sacar Gustavo Henrique e José Martínez no intervalo, promovendo as entradas de Félix Torres e André Carilo, buscando mais segurança defensiva e controle no meio-campo. Na etapa final, mais alterações foram feitas, com Giovani, Igor Coronado e Pedro Henrique entrando para dar mais profundidade ao ataque. No entanto, apesar das boas intenções, as substituições não conseguiram dar a clareza necessária nas finalizações, deixando o time sem a eficiência para marcar o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Um dos pontos mais lamentados pela comissão técnica foi a falta de calma nos momentos cruciais da partida. Ramon Dias ressaltou que o time se sentiu pressionado pela importância do jogo e que a ansiedade para resolver a partida logo acabou atrapalhando a tomada de decisões. Mesmo assim, o treinador mostrou confiança na capacidade de reação do elenco, afirmando que o Corinthians ainda tem muitas batalhas pela frente e que a equipe vai se preparar da melhor forma possível para seguir lutando nas competições restantes. A eliminação foi dolorosa, mas não tira a confiança de que o time pode se recuperar e conquistar resultados melhores nos próximos jogos. Agora, o foco do Corinthians se volta para a semifinal da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Racing, da Argentina, na Neoquímica Arena. A comissão técnica enfatizou que o elenco precisa manter a cabeça erguida e buscar a vitória para avançar no torneio. O sentimento de frustração ainda persiste, mas o Corinthians não tem tempo para lamentar. A pressão de uma nova decisão já está presente, e o time terá a oportunidade de se redimir diante da torcida. Ramon Dias confia no apoio dos corintianos e espera que a equipe mostre mais tranquilidade e eficiência no próximo desafio. O Corinthians sofreu um duro golpe na semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Flamengo após um empate sem gols dentro da Neoquímica Arena. O que parecia ser uma grande oportunidade para o Timão, que teve a vantagem numérica desde os 27 minutos do primeiro tempo com a expulsão de Bruno Henrique, se transformou em uma noite frustrante para a equipe e sua torcida. A chance de alcançar a final estava em suas mãos, mas o time de Ramon Dias não conseguiu traduzir a superioridade em gols e acabou pagando o preço por não saber lidar com a ansiedade e os erros cometidos em momentos cruciais. O peso dessa eliminação deixa marcas profundas, expondo a fragilidade de um time que não soube ser eficiente em uma partida decisiva. Desde o início da partida, o Corinthians mostrou que estava ciente da necessidade de reverter o placar, após a derrota por 1-0 no jogo de ida no Maracanã. O Timão entrou em campo pressionando o Flamengo, buscando impor seu ritmo e encontrar o gol que mudaria a história do confronto. No entanto, mesmo com mais posse de bola e mais tentativas ofensivas, a equipe não conseguiu criar chances claras. A pressão inicial não se transformou em resultado. O gol anulado de Alex Sandro, que havia balançado as redes em posição irregular, serviu de alerta para o Flamengo, que após a expulsão de Bruno Henrique se viu obrigado a recuar e segurar o jogo. Mas, apesar de ter mais espaço e um jogador a mais em campo, o Corinthians não soube aproveitar a vantagem. O segundo tempo trouxe ainda mais pressão para o Corinthians, que se viu obrigado a buscar o gol a todo custo. A torcida empurrava a equipe, que aumentava o volume de jogadas ofensivas, mas esbarrava em finalizações erradas e decisões precipitadas. Yuri Alberto, um dos principais jogadores do ataque corintiano, teve diversas chances de abrir o placar, mas a pontaria não estava ajustada. O time parecia cada vez mais preso em uma espiral de ansiedade, errando passes decisivos e se atrapalhando na hora de finalizar. Enquanto o tempo passava, o nervosismo aumentava e a pressão por um gol ficava ainda maior, criando uma atmosfera de tensão dentro de campo.
A reta final da partida foi um reflexo claro da falta de controle emocional e tático do Corinthians. Mesmo com o apoio incondicional da torcida, o time não conseguiu reverter a situação. Giovani, que entrou bem no jogo, teve uma excelente chance para marcar, mas parou nas mãos de Rossi, goleiro do Flamengo. Por outro lado, o Flamengo, que apesar de não ter dominado a partida, soube se defender com uma solidez impressionante e ainda ameaçou em contra-ataques perigosos. Gerson, em uma dessas jogadas, quase matou o jogo ao passar por Carrillo, mas finalizou para fora. A partida terminou sem gols, e o Flamengo, com uma postura defensiva admirável, carimbou sua vaga na final. Com essa eliminação, o Corinthians encerra um ciclo de forma dolorosa e vê mais uma chance de título escapar diante de sua torcida. A Neoquímica Arena, que estava lotada e esperançosa, viu a equipe fracassar em momentos decisivos. O time de Ramon Dias não conseguiu se impor, mesmo com a vantagem numérica, e a eliminação trouxe à tona questões mais profundas sobre a capacidade da equipe de lidar com a pressão. Em jogos como esse, a falta de eficiência ofensiva e de clareza nas jogadas fazem toda a diferença, e o Flamengo, mesmo com um jogador a menos, soube administrar o confronto e avançar para a final. Agora, resta ao Corinthians aprender com os erros dessa partida e olhar para o futuro com a esperança de se reconstruir. O clube tem competições importantes pela frente, e será necessário mostrar força mental e tática para superar esse momento. A eliminação na Copa do Brasil expõe a necessidade de ajustes, principalmente em como a equipe lida com a pressão em momentos decisivos. A frustração é grande, mas a temporada ainda não terminou, e o Corinthians precisa se preparar para evitar que outros títulos escapem pelas mesmas falhas. O aprendizado dessa eliminação pode ser o combustível para uma recuperação nas competições restantes. Após a frustrante eliminação diante do Flamengo, o torcedor corintiano se pergunta o que faltou para o time transformar a superioridade numérica em gols. A equipe teve posse de bola, pressionou o adversário, mas não conseguiu balançar as redes, deixando a sensação de que a oportunidade escapou por entre os dedos. As alterações feitas por Ramon Dias, como a entrada de Giovani, trouxeram profundidade ao ataque, mas será que foram suficientes? O time mostrou a intensidade necessária para um confronto desse nível, ou faltou um ajuste mais ousado nas decisões do treinador? Agora, é hora de ouvir o que você, torcedor, tem a dizer sobre as escolhas feitas por Ramon Dias. Você acredita que as mudanças táticas surtiram o efeito desejado, ou o Corinthians deveria ter sido mais agressivo, considerando que jogava com um jogador a mais durante grande parte da partida? O que você achou do desempenho dos jogadores em campo, especialmente nas finalizações, e como as substituições impactaram o time nos momentos decisivos do jogo? Com a eliminação ainda fresca na memória, qual é o caminho que você enxerga para o Timão daqui para frente? O que poderia ter sido feito de diferente e quais ajustes são necessários para que o Corinthians evite repetir os mesmos erros em competições futuras? A opinião da torcida é crucial, e queremos saber como você vê o futuro da equipe após essa amarga eliminação. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.